Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos novamente a esta casa que nos acolhe, sempre de braços abertos. Esperamos durante toda a semana, para estarmos aqui reunidos, para ouvirmos o que o Espiritismo tem para nos ensinar, as palavras do nosso Mestre Jesus que Ele nos deixou. Isso serve como alento para todos nós. Então, para que possamos dar início a mais do Evangelho da Noite, temos aqui alguns pequenos recados. Sempre damos aqui a vocês. Primeiramente, temos aqui a composição das cestas básicas. Então, essas cestas básicas são doadas às famílias e às pessoas que passam aqui durante a semana, na nossa porta, tocam campainha, e a gente acaba entregando algum alimento numa cesta. Então, existem aqui alguns itens que compõem estas cestas. Principalmente chegando aqui próximo ao Natal. Então, o que nós pedimos aqui? 5 kg de arroz, 2 kg de feijão, 2 kg de açúcar, 500 gramas de café, 1 kg de sal, 2 latas de óleo, 1 kg de macarrão, 2 latas de molho, 500 gramas de farinha de mandioca, uma lata de sardinha e uma lata de ervilha. Esses são os itens que compõem a cesta básica. Então, quem quiser trazer algum desses alimentos, estará muito bem-vindo. Com certeza iremos receber de braços abertos. Temos aqui também o nosso bazar, aquela roupa, aquele item, aquele eletrodoméstico que está ali no cantinho de nossa casa, pode trazer para nós, e iremos compor o nosso bazar. Ainda este ano não teve o retorno do bazar, mas é importante nós estarmos trazendo esses itens, porque quando voltar, aí sim nós teremos todos esses itens que serão colocados à venda, e obviamente toda a verba gerada vai voltar para as despesas do mantenimento desta casa. Tá certo? Então, dado esses avisos, vamos nesse momento procurar nos acalmar, procurar deixar as nossas preocupações de lado e buscar a sintonia com esses irmãos da espiritualidade que estão sempre conosco, que hoje vieram nos acompanhando até aqui. Então vamos respirando, inspirando profundamente. E nesse momento vamos fazendo então a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos envolvendo hoje nosso irmão Ricardo, para por todos nós, mais uma palestra. Boa noite, Deus. Boa noite a todos, muito obrigado. É com muita alegria que estou aqui de novo com vocês, fazendo mais essa palestra sobre o Evangelho de Jesus. E hoje a gente vai falar sobre a coragem da fé, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, itens 13 a 16. Quando a gente traz esse título, Coragem da Fé, a gente tem aquela sensação que é a fé nos dando coragem.
a fé nos dando forças para vencer os nossos desafios, a fé nos fortalecendo nos momentos de dúvida, nos momentos de conflito. Mas esse capítulo, ele não trata disso. Esse capítulo, ele trata da coragem que nós temos que ter para defender a nossa fé. Não é a fé nos fortalecendo, mas nós sendo instrumentos de fortalecer a fé, tanto acreditamos. Então, não é a coragem pela fé, aquela coragem que a fé nos dá nos momentos difíceis, e sim enfrentarmos os momentos difíceis para vivenciar aquilo que acreditamos, os ensinamentos de Jesus. Nas palavras de Jesus, essa coragem da fé está colocada da seguinte forma: todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Deu para perceber a diferença? Ele coloca que aquele que não tiver vergonha, aquele que não tiver medo, aquele que não evitar as dificuldades da vida para viver os ensinamentos do Cristo, pelo Cristo será reconhecido e recompensado. Mas aquele que se envergonhar, aquele que se omitir, ou aquele que não vivenciar os seus ensinamentos, mesmo conhecendo, no momento oportuno, Jesus também o ignorará, também o renegará. A gente sabe que toda essa explanação de Cristo, ela veio para mudar a realidade, trazer uma reflexão. A gente sabe que tudo que a gente faz e os motivos pelos quais a gente faz, tudo é levado em consideração. Nada é ignorado. As dificuldades, as facilidades, a nossa firmeza de propósito, o nosso entusiasmo, a nossa dedicação, os motivos do nosso fracasso. Então não é simplesmente matemático. Ah, você fez, ok, você não fez, está ferrado. Tudo é ponderado. Tudo tem a sua causa e tem o seu efeito. Mas ele resume em poucas palavras para que isso seja mais facilmente compreendido. Certo? E a gente tem vários exemplos de espíritos que, quando encarnados, viveram essa coragem da fé. A gente pode iniciar por José e Maria, porque vocês já imaginaram naquela época, Maria com 15 anos de idade, recebendo a visita de um anjo, falando: olha, você vai gerar um filho do Espírito Santo, e ele vai ser a boa nova, ele vai ser o reformador do mundo. Ela poderia ter dito não. Ela sabia que ia enfrentar grandes dificuldades, ela sabia que ia receber críticas, ela sabia que poderia ser abandonada por José, porque como José ia comprar essa ideia? Como que a minha noiva está grávida, a gente ainda não casou, de um filho que não é meu, como que fica essa situação como um todo? Então, eles foram os primeiros a se engajar nessa coragem de enfrentar toda a sociedade para levar adiante a boa nova. Se esse encontro não tivesse acontecido, esse encontro da carne,
a gestação do Cristo não seria possível. Porque como a gente já conversou em outras palestras, em outras oportunidades, quando a gente fala do amor filial, por mais que um espírito esteja em condições de encarnar, por mais que um espírito evoluído como Jesus tivesse uma missão para executar na Terra, ele não poderia se materializar, ele não poderia encarnar se não fosse através da carne. Ele não viria aqui como espírito para realizar suas obras, ele precisaria se materializar, ele precisaria encarnar. A gente também tem os exemplos, o exemplo dos apóstolos. Os apóstolos também tiveram que ter coragem para seguir os ensinamentos de Jesus, porque quando Jesus chega, ele traz uma nova realidade. Ele questiona a postura da sociedade da época, ele questiona a lei defendida pelos fariseus, ou o entendimento das leis pelos fariseus. Eles, para seguir Jesus, eles tiveram que abrir mão das suas profissões, eles tiveram que dedicar as suas vidas a uma vida de pregação, uma vida de caridade, uma vida de amor. Então eles também são um exemplo da coragem da fé. Maria de Magdala, que também foi uma seguidora do Cristo, que a gente vai ver mais adiante, os apóstolos, eles em alguns momentos, eles fraquejaram, eles não levaram isso adiante. Quando Jesus foi conduzido para o sacrifício, para o Calvário, os apóstolos que se trajavam como que por um uniforme para identificá-los como seguidores de Jesus, naquele momento eles se trocaram, eles se esconderam. E a gente tem um exemplo mais evidente, que é de Pedro, que quando perguntado se era um apóstolo de Jesus, negou Jesus 3 vezes, pelo medo das represálias, pelo medo de sofrer o mesmo destino de Jesus, ou de como ele seria tratado por aquela sociedade, por aqueles que estavam cercando. A gente tem Paulo de Tarso, que também dedicou a sua vida a espalhar o Evangelho do Cristo, os ensinamentos de amor, os ensinamentos de caridade. Numa sociedade que, se hoje a gente não está preparado para o ensinamento de Jesus, vamos imaginar isso há 2000 anos atrás. Como que isso era difícil? E como nada que se fala em Espiritismo, você não tem Jesus como o nosso exemplo de norma e de conduta, a gente não pode falar de coragem da fé sem falar de Jesus, que encarnou sabendo de todos os desafios que ele teria que suportar para propagar as suas ideias, para propagar a boa nova, para propagar o amor, a mudança de pensamento, a reforma íntima. E ele teve várias oportunidades para que não chegasse à sua derradeira crucificação. Ele foi várias vezes questionado, várias vezes tentado, várias vezes colocado em situações difíceis, em que ele se saiu pelo seu nível de elevação espiritual, se saiu adequadamente, mas sempre criando uma dificuldade. Sempre criando uma dificuldade. Toda vez que ele contrariava a sociedade, toda vez que ele contrariava os doutores da lei, os fariseus, ele se colocava numa situação mais difícil. E ele foi questionado se ele era
realmente o rei dos judeus, né? Ele poderia ter negado, não é comigo, né? Deixa para lá. Mas ele enfrentou, ele defendeu as suas ideias, ele defendeu a sua missão até as últimas consequências, porque ele tinha um propósito, o propósito de nos servir de exemplo, porque até a chegada do Cristo, a humanidade teve muitas tentativas de se disciplinar. A gente teve a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, a gente teve os 10 mandamentos, a gente teve algumas tentativas, Abraão, Moisés, da sociedade se autorregular, da sociedade adentrar num caminho de evolução. Mas o que faltava para nós? Um exemplo. Qual que é o caminho correto? O que a gente precisa fazer para efetivamente evoluir? E foi nesse propósito que Jesus aceitou essa missão de encarnar no meio de nós para nos mostrar como devem ser as nossas atitudes diante das adversidades. Nesse mesmo sentido do enfrentamento das dificuldades, a gente não pode esquecer Allan Kardec. Allan Kardec era um professor altamente conceituado na sociedade. Ele gozava de prestígio, ele tinha um status, ele tinha regalias. E quando ele se envolve com o Espiritismo, quando ele começa a organizar o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele começa a preparar a base da doutrina espírita, ele sofreu muitas perseguições. Muitos amigos o abandonaram, a sociedade virou as costas para ele. Aquilo que ele tinha de acolhimento se transformou em abandono. Então, para que ele pudesse cumprir a sua missão, ele teve que ter muita coragem da fé. Ele teve que enfrentar esses desafios de ter a sociedade que o tinha em alto grau de consideração, o desprezando, o repudiando. Mesmo assim, ele seguiu em frente. A gente tem Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes que foi convocado por Ismael, que trabalha para que o Brasil seja realmente o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Ismael convocou Bezerra de Menezes, um espírito que já em evolução avançada, foi colocado na Terra para que pudesse fortalecer as raízes do Espiritismo no Brasil. Então ele foi convocado para isso, para que ele pudesse fortalecer a semente do Espiritismo. E ele enfrentou todas as dificuldades. Porque não é fácil você trazer a boa nova. Porque a gente entende que a boa nova é boa. Hoje, nesse momento, nesse estágio da nossa evolução. Mas, naquela época, não era entendido dessa forma. Naquela época, os conceitos eram outros, as verdades eram outras. Então, a gente tem que valorizar todos esses espíritos que encarnaram antes de nós, antes dessa nossa encarnação, que foram preparando o terreno para a gente chegar até aqui. E hoje eu vou falar para vocês um pouco mais detalhadamente de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo também é um espírito de elevada estatura de evolução espiritual. Ele teve já outras experiências com o Cristo antes de encarnar no Brasil como Eurípides Barçanufo. Ele fez parte do grupo dos essênios que prepararam a chegada do Cristo na Terra. E depois, sucessivamente,
ele foi evoluindo, foi se preparando para que pudesse chegar também aqui a essa encarnação. No Brasil, em Minas Gerais, ele nasceu em Sacramento, em 1880, e ele era muito ligado às artes, era uma pessoa brilhante, muito precoce, gozava de grande prestígio, de grande reconhecimento pela sua inteligência, pela sua desenvoltura. Então, aos 21 anos, ele já tinha fundado um jornal, a Gazeta de Sacramento. Aos 22, ele já tinha estruturado, já tinha criado um colégio, o Liceu Sacramentano. E nesse colégio, ele trazia toda uma pedagogia revolucionária, baseada em Pestalozzi, onde as crianças aprendiam na vivência, com o contato com a realidade. Então ele foi um educador revolucionário, e até hoje ele serve de exemplo para o desenvolvimento da formação acadêmica, do estudo das crianças. Ele foi vereador também e secretário da Irmandade São Vicente de Paulo. Então ele era um católico fervoroso, ele era um profundo conhecedor da Bíblia. Naquela época, a Bíblia não era entregue para os não religiosos, para os não clérigos, porque era considerado um livro muito perigoso para estar na mão de pessoas inábeis. Então, a Bíblia ficava só na mão dos padres, dos bispos. Ninguém tinha acesso, como a gente tem hoje. Se você quiser ir comprar uma Bíblia, você compra, você lê e você tira suas próprias conclusões. Nessa época isso não era possível. Mas como ele era muito brilhante, e ele participava de todas as missas, e ele anotava os sermões para estudar em casa, e o padre falou assim: olha, eu acredito que você tenha condições de ter uma Bíblia, então eu vou te dar uma Bíblia. O padre deu para ele uma Bíblia, e ele achou a Bíblia muito interessante, leu a Bíblia toda, só que no sermão das bem-aventuranças, no sermão da montanha, ele achou aquilo tudo muito lindo, mas ele não conseguia entender essa questão dos humilhados serão exaltados, porque ele via tanta desigualdade na terra, e ele não via como que isso podia se converter em justiça. E ele foi conversar com o padre. Padre, o senhor consegue me explicar melhor sobre o sermão das bem-aventuranças? E o padre olhou para ele e falou assim: tem coisas, Eurípides, que não dá para a gente entender, que é melhor a gente deixar para lá. São coisas que a gente tem que simplesmente seguir a vida, não nos é permitido entender. Ele ficou insatisfeito com isso, ficou inconformado. Ele, tão inteligente, tão brilhante, né, não consegue entender um trecho da Bíblia e tem que se conformar que aquilo não é para ele, não compete a ele tentar entender. Não se sentiu muito satisfeito, mas seguiu a vida dele. Mas como tudo no universo conspira para que a vontade maior aconteça, essa fazenda Santa Maria era uma fazenda de parentes de Eurípides Barçanufo. E essa fazenda tinha muitos efeitos espirituais, né? Fenômenos, muitos fenômenos. Eram armários que abriam, copos que quebravam, cadeiras que mexiam, móveis que rangiam. Então a casa era mal assombrada, era conhecida como uma casa mal assombrada. E de tanto esses fenômenos acontecerem, o tio dele, esse tio Mariano, ele foi buscar ajuda. Ele foi buscar ajuda de quem? Foi buscar ajuda
de Frederico Peiró. Frederico Peiró era um espanhol que já vivia no Brasil e era espírita. Ele era extremamente materialista, mas numa sessão espírita, um dos médiuns recebeu uma mensagem em espanhol, e nenhum dos médiuns falava espanhol, e ele reconheceu aquela mensagem como sendo a mensagem da mãe dele. E a partir daquele momento ele se dedicou ao Espiritismo, começou a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e se converteu ao Espiritismo. Então, dentro desse conhecimento, o tio Mariano chamou o Frederico Peiró para dar uma olhada na casa para ver o que estava acontecendo. Quando chegou na casa, ele falou: isso aqui é muito simples. Todos que moram aqui nessa casa são médiuns de efeito físico. Vocês sabem o que são médiuns de efeito físico? Médiuns de efeito físico são justamente esses médiuns que têm essa capacidade de mover os objetos, né? que conseguem atuar na matéria. Por isso que são médiuns de efeito físico. Então isso é muito simples. O que a gente precisa? A gente precisa estudar. A gente precisa se aprimorar para a gente poder controlar essa mediunidade e esses efeitos pararem de acontecer. Não só fizeram isso, como fundaram nessa fazenda o Centro Espírita Fé e Amor, que foi o primeiro centro espírita da região. Eurípides Barçanufo ficou inconformado. Como que a família dele estava se metendo com esse negócio de espiritismo? Que isso era coisa errada. Isso não podia acontecer, isso era uma perdição. E quando o tio Mariano foi fazer uma visita lá para o Eurípides, ele visitou o Eurípides e o Eurípides pegou o tio Mariano e falou: vocês estão fazendo coisa errada, não pode, esse é o caminho, não está certo, porque ele colocou ali a fé dele católica em contraposição ao espiritismo. O tio Mariano falou assim: olha, tudo bem, você ganhou a discussão, você é muito mais preparado do que eu, não tenho argumentos para te vencer, mas eu gostaria que você lesse um livro. E entregou para ele esse livro, Depois da Morte, de Leon Denis, que é um livro que fala sobre as coisas, a sequência da vida, né? O que temos depois da morte. E o Eurípides Barçanufo ficou assim, em êxtase com o livro. Naquela noite, ele passou a noite acordada lendo o livro, e no dia seguinte de manhã ele falou para o tio: que livro maravilhoso! Esse livro é espetacular, eu me identifiquei demais com isso, demais. E o tio Mariano falou com ele o seguinte: então vai assistir uma sessão no centro, vai no centro para assistir uma sessão conosco. Ele tinha lido o livro, ele tinha gostado, mas ainda estava receoso, um católico fervoroso, praticante, ficou na dúvida no que fazer. Mas acabou indo. E ele se surpreendeu que quando ele chegou no centro, tinham 2 cadeiras vazias. E o tio falou: olha, a gente tinha tanta certeza que você vinha, que a gente deixou já os lugares na mesa para você e para o seu amigo. Ele se sentou na mesa e ele fez um pedido em pensamento. Ele falou: olha, se realmente o Espiritismo é uma realidade, eu quero que o médium Aristides, porque ele conhecia todo mundo. Quem era esse médium Aristides? Era um médium que tinha um coração enorme, uma pessoa extremamente caridosa, uma pessoa extremamente humilde, mas que não tinha nenhum conhecimento da língua portuguesa. Ela é uma pessoa muito, como é que eu vou colocar? Muito rudimentar nas palavras, né? no raciocínio. Então eu gostaria que, através do médium Aristides, João Evangelista me explicasse as bem-aventuranças.
Então, no meio da sessão, o médium Aristides começa a explicar sobre as bem-aventuranças, fez ali um depoimento que deixou todos emocionados, inclusive o Eurípides, que tinha entendido aquele seu grande dilema da Bíblia, e ao término da explanação do Aristides, o Espírito se manifesta como paz a todos, João Evangelista. Daí ele ficou convencido, falou, nossa, eu mentalizei esse pedido e eu fui atendido. Mas quando esse tipo de fenômeno acontece, é porque com certeza a espiritualidade tem um plano para que isso se desenvolva, né? Tudo isso foi feito porque ele tinha uma missão e ele precisava ser convencido de que aquela missão dele era verdadeira, que aquilo tinha uma necessidade, tinha um propósito. Então ele foi convencido e se converteu ao Espiritismo e começou a frequentar as sessões e numa dessas sessões ele teve contato com São Vicente de Paula. Vocês lembram que eu falei lá na frente que ele era secretário da missão de São Vicente de Paula, da Igreja Católica? E por essa afinidade, São Vicente de Paula era o mentor de Eurípides Barçanufo. E São Vicente de Paula mostra para ele o caminho, fala, olha, pode deixar as obras da igreja, porque vai haver pessoas para conduzir aquelas obras, né? Segue o seu caminho, mas te alerto que você vai ficar sozinho, você vai ter muitas dificuldades, mas você precisa perseverar, porque a sua missão é muito nobre. Então, ele foi avisado de que a vida dele ia se transformar e ia vir muita dificuldade para que ele pudesse cumprir as suas metas, os seus objetivos. E assim foi. Ele era dotado de todas as mediunidades, inclusive a bicorporeidade, que é você estar fisicamente num lugar e se projetar em outro e conseguir produzir efeitos físicos em outro lugar. Num dos seus momentos, ele entra em transe e se percebe se afastando da Terra e se aproximando de um lugar com uma energia muito forte, uma luz muito brilhante. E num dado momento ele não consegue mais progredir. E ele percebe uma energia também muito grande. E ele percebe que é a energia de Jesus, com quem ele já tinha tido um contato em uma das suas encarnações passadas, quando ele foi Marcos o Essênio. E ele vê Jesus chorando. E ele pergunta a Jesus, por que choras? Choras pelos que não te conhecem? E Jesus responde, não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Isso tocou profundamente Eurípides e fez com que ele tivesse uma atuação mais evidente da sua fé. Que ele passou a defender os seus pensamentos com muito mais entusiasmo, com muito mais força, com muito mais fé. Só que isso fez com que a sociedade se revoltasse contra ele. E aquela escola que ele tinha fundado, o Liceu Sacramentano, que estava sempre cheio de alunos, era uma escola muito bem conceituada, passasse a perder todos os seus alunos. Todos. O prédio, os móveis que eram alugados, foram todos retirados. E o prédio teve que ser devolvido para o proprietário. E nesse momento de extrema tristeza, ele se deprimiu muito, porque a alegria dele
era ensinar aquelas crianças, a alegria dele era ser um educador. E ele também, mais uma vez, nesse momento de torpor, onde ele estava ali caído, desesperançoso, sentiu a presença de um espírito muito iluminado. Mas ele não se julgou digno de ter contato com aquele espírito, porque ele falou: eu não sou merecedor, eu me encontro num estado tão deplorável que eu não sou merecedor da presença desse espírito tão evoluído aqui, querendo conversar comigo. E como eu já tinha dito, como ele dominava todas as mediunidades, o espírito utilizou da sua mediunidade motora, que é aquela mediunidade da psicografia, e escreveu uma carta mediúnica, falando para que ele trocasse o nome do colégio de Liceu Sacramentano, porque isso era um resquício do orgulho romano, para que ele trocasse o nome do colégio para Colégio Allan Kardec, e que ele passasse a dar aulas sobre o Evangelho de meu filho. Foi assim que veio na carta. E dê aulas sobre o Evangelho de meu filho e sobre astronomia, que eu te cobrirei com meu manto e te protegerei, para que você possa se reerguer. Assinado Maria. Então ele se sentiu envolvido por esse amor de Maria e fez isso. Ele trocou o nome do colégio, escreveu numa placa Colégio Allan Kardec, vocês percebem que é bem precário mesmo, né? Bem precário. Pegou ali uma placa, escreveu Colégio Allan Kardec, tirou o nome do Liceu Sacramentano, e aí os alunos começaram a retornar. E aquela escola se encheu de vida novamente. E eles estudavam o Evangelho uma vez por semana. E pela capacidade mediúnica de Eurípides Barçanufo, quando ele lia o Evangelho dentro da escola, toda a cidade era capaz de ouvir aquelas palavras, de sentir aquelas palavras. E aí ele foi numa crescente, sempre propagando o amor de Jesus, os seus ensinamentos e a sua coragem. Ele também tinha muita vontade de curar as pessoas. Ele não foi médico, porque quando ele se mudou para o Rio de Janeiro, quando ele estava às vésperas de se mudar para o Rio de Janeiro para fazer a faculdade de medicina, por conta da sua ausência, a mãe dele ficou muito doente. Então ele abriu mão do seu sonho de ser médico para poder ficar perto da mãe. Mas ele tinha dentro dele essa vontade de curar as pessoas e tinha a mediunidade de cura. E junto com a inspiração do espírito de Bezerra de Menezes, ele começou a receitar remédios e atender as pessoas e fazer partos e fazia os atendimentos mais difíceis, sempre orientado por Bezerra de Menezes. Por conta dessa prática, ele também foi perseguido, porque ele atendia de graça, os remédios eram de graça, então ele começou a incomodar muita gente. E ele foi processado criminalmente por exercício ilegal da medicina. Vocês percebem que ele está sempre seguindo a sua fé e está sempre encontrando dificuldades. E como a gente viu lá no começo, toda vez que ele encontra uma dificuldade, ele encontra um socorro da espiritualidade. Não foi diferente. Ele também foi absolvido nesse processo criminal, ficou anos e anos para esse processo ser julgado, porque nenhum juiz queria julgar. Por que queria julgar? Porque sabia que ia estar prejudicando a população, porque a população se beneficiava desses remédios, se beneficiava desses tratamentos. E tem um relato ele estava em sala de aula, estava dando
aula para os alunos e teve o envolvimento da necessidade de fazer um parto à distância. Ele ficou em silêncio, os alunos já conheciam essa prática, e ele se desdobrou em espírito para fazer aquele parto. E fez o parto. Só que nesse trajeto dele, o pai saiu da fazenda onde a criança estava para nascer e veio buscá-la na escola. Quando ele chegou, ele falou: pai, pode ficar tranquilo, porque o neném já nasceu e está bem. Não, mas você não pode ter ido lá fazer o parto, porque só tem uma estrada e você não passou por mim, você está mentindo para mim. Não, se você quiser, eu vou com você até lá. E ele foi. E quando ele chegou lá, a mãe que tinha acabado de ganhar a nenê falou para ele: mas doutor, você voltou por quê? Aconteceu alguma coisa? Ele falou: não, eu só vim porque o seu marido não acreditou que eu tinha vindo já. Você vê a capacidade dele, a evolução espiritual dele, né? Como ele tinha condição de estar com o corpo físico dele dando aula para os alunos e nesse desdobramento ir fazer um parto, sempre inspirado por Bezerra de Menezes, que também foi um grande mentor dele. E nessa vida cheia de turbulências, sempre vencendo pela coragem, ele veio desencarnar em 1918, muito novo, com 38 anos. Tudo isso que ele fez em 38 anos de idade. E encerrou a sua tarefa na Terra. Sempre nessa dificuldade, nessa superação. E ele narra o seu desencarne. Ele narra. Ele fala: olha, estou desencarnando, vieram me buscar, eu estou com São Vicente de Paula, eu estou com Maria, eu estou indo, e desencarnou. A defesa que ele fez dos ensinamentos de Jesus trouxe para ele esse respaldo da espiritualidade, para que ele pudesse cumprir os seus objetivos. A gente tem, para a gente trazer isso para uma situação mais próxima da gente, vocês imaginam como foi para o Chico Xavier participar do Pinga Fogo? Todo mundo sabe o que foi essa presença do Chico no Pinga Fogo? O Pinga Fogo era um programa de televisão muito famoso na época. A gente está no auge da ditadura militar, é um programa, uma mesa redonda, como se fosse um Roda Viva da TV Cultura, que fica uma pessoa ali no meio e todo mundo fazendo pergunta, colocando em situações difíceis, da mesma forma que faziam com Jesus, que fizeram com Allan Kardec, com Bezerra de Menezes, com Eurípides Barçanufo. E Chico se propôs a participar desse programa. E ficou lá horas respondendo perguntas sobre o Espiritismo, respondendo sobre várias contradições, escapando de várias armadilhas. Então, foi um momento de muita coragem, onde ele se expôs para o Brasil inteiro para defender a sua crença no Espiritismo, os seus valores, sem medo das represálias, sem medo das críticas, sem medo dos julgamentos. Porque a gente tem que ver que realmente é muito difícil. A gente nessa época aqui tem uma população que se declara quase 90% católica, apostólica, romana, onde todo o estabelecimento público tem uma cruz de Cristo, onde você tem um regime militar que não te permite se expressar livremente. Essa dificuldade fez com que espíritos fraquejassem. Judas, ele tinha ele sabia do potencial da missão de Jesus,
mas ele não conseguiu se manter firme. Ele acabou pegando um atalho. Não um atalho para benefício próprio, mas ele não acreditava no método. Ele achava que o método de Jesus fracassaria. E a gente tem Pedro, que eu já comentei lá no começo, que mesmo sendo um dos apóstolos mais próximos de Jesus, quando ele se viu acuado, negou 3 vezes. Por mais envergonhado que tenha ficado. E antes de Jesus ser preso, ele pediu para que os apóstolos ficassem com ele em oração. E os apóstolos dormiram. Depois, Jesus pediu para que os apóstolos ficassem em vigilância. E eles não ficaram. E Jesus foi preso. Então, Jesus fez isso com os apóstolos para que eles entendessem a dificuldade de se manter sempre alerta na fé. O orai e o vigiai. Então essa lição de hoje nos mostra que não basta a gente conhecer os ensinamentos de Jesus, não basta a gente conhecer o Evangelho, a gente tem que viver o Evangelho. A gente tem que, mesmo nos momentos de dificuldade, a gente tem que colocar as nossas crenças acima das consequências. Hoje é muito fácil para a gente se dizer espírita, mas nem sempre foi assim. E mesmo assim, tem muitos lugares hoje onde a gente é julgado pela nossa fé. Tem muitos lugares. A gente sabe que, não criticando religião nenhuma, não criticando igreja nenhuma, mas a gente sabe que em muitas empresas se dá preferência para pessoas da mesma congregação ou da mesma religião. Mesmo que isso não seja explícito, a gente sabe que acontece. Quando você tem 2 candidatos para uma vaga, aquele que é da mesma religião, para algumas empresas, ele tem um privilégio, ele tem uma vantagem. Então, num momento desse, você defender a sua fé é uma dificuldade que traz consequências. Mas Jesus nos convida a acreditar. Acredita e me defende, depois eu te defendo. E nas nossas atitudes mesmo. Porque tem muitas coisas que o meio faz. Desvio de dinheiro, violência, desvios morais, maledicências, que se você não se envolve, às vezes você é até mal visto. Mas você tem que se manter firme. Porque você tem os seus valores, você tem as suas crenças. Então, além dessa reflexão, essa lição de hoje nos traz a gratidão. A gente tem que ser grato a todos esses espíritos evoluídos que nos precederam, para que hoje a gente possa estar aqui reunido sem ter medo de que a gente vai ser invadido aqui por policiais para nos levar presos, por estarmos praticando uma fé proibida. E em muitos lugares do mundo é assim, e aqui já foi. A gente não tem medo de tacarem fogo no centro, porque somos hereges, porque somos anticristo. A gente não tem esse tipo de preocupação. Então a gente não tem esse tipo de preocupação hoje, graças a todos aqueles que tiveram coragem da fé, que nos precederam. E a gente tem que ser grato também por ter encarnado no Brasil e nesse momento, onde a gente pode levar a nossa fé adiante sem medo. A gente reclama muito do Brasil, dos problemas que o Brasil tem, e com certeza o Brasil tem muitos problemas, mas uma vantagem que a gente tem aqui é essa liberdade de viver as nossas crenças espirituais. Vocês imaginam que lá no Afeganistão a gente poderia estar reunido? Aí ia ser meio difícil.
Em alguns outros lugares a gente poderia não ter a violência física contra nós, mas com certeza a gente teria uma repúdia muito maior. Muito maior. E aqui a gente é tranquilo, a gente vive em paz. Ninguém tem medo. Ou se tem medo, não precisaria ter. Se tem vergonha, não precisaria ter. Porque não estamos sujeitos a um agravo, não estamos sujeitos a uma violência, não estamos sujeitos a um perigo de vida. Então, da mesma forma que eu sou grato aos nossos antecessores, da mesma forma que eu sou grato de ter tido a oportunidade de encarnar no Brasil, eu agradeço a vocês pela atenção e espero uma próxima oportunidade para estarmos juntos. Muito obrigado. Agradecemos a explanação, foi bem um conteúdo bem grande, né? Muitas. Então, prosseguindo, então teve muitas informações, até eu desconhecia também algumas informações da própria história de Eurípides, né, que pude acompanhar. Não é porque nós estamos aqui que nós somos melhores que todos. Não, estamos aqui todos no mesmo nível, estamos aprendendo aqui também. Tanto eu, quanto o Ricardo, quanto vocês sentados aí, nós estamos todos no mesmo nível. Né? Eu gostaria de perguntar, alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Ou alguma situação que se passou, que gostaria de comentar? Um por vez? Ninguém? Os encarnados agora. Os encarnados. Então, isso é um sinal de que a palestra foi muito bem. Assim, só gratidão por trazer o conhecimento para a gente, né? Nesses fatos aí que a pessoa tem que lutar e buscar a fé para trazer o benefício, né? Então é isso que você colocou ali, é gratidão. Exatamente. A todo momento também nossa fé é testada. E o que nós vimos esta noite? Que nós devemos insistir sem medo mesmo das represálias, porque é exatamente o que o Ricardo disse, né? Às vezes nós somos repreendidos aqui, mas nós não temos a ideia ainda do que nos aguarda de bom. Temos um guardião, Jesus. Né? Então, às vezes, nos deparamos com algumas situações que nossa fé realmente é colocada em prova. E isso é normal durante a nossa vida. E é nesse momento que devemos insistir. Foi como o Eurípides fez. Ele insistiu na fé dele. Porque ele tinha convicção daquilo. E é isso que é importante, nós mantermos o pé firme. Mas teve uma transformação muito grande daquele período para cá, né? Hoje a gente já tem até o reconhecimento em alguns programas que eles falam da reencarnação, que era uma coisa muito difícil de reconhecer. Debatida. E existem estudos disso que eles estão chegando à conclusão que realmente existe a reencarnação. Sim. Em programas passados aí inteiros, eu tive vendo esses dias pessoas. Não, na National Geographic. Exatamente. Então, mas a gente só tem esse tipo de oportunidade hoje porque esses espíritos evoluídos, com certeza são espíritos evoluídos. Sim, que vieram, eles passaram antes. Eles não fraquejaram. Sim, eles foram adiante e mostraram os benefícios, né, de você ter essa... E para ter um ponto de mostrar num canal de televisão que esse reconhecimento é muito importante, né? E falar da reencarnação. Você vê que isso é uma coisa que hoje eles acreditam que faz o convívio de todos. Mas isso teve origem lá atrás. Que eles passaram lá para depois evoluir. Até o que você falou mesmo de a gente estar num país abençoado para tudo isso. Que você não tem que esconder o que você sente, a religião que você tem a civilidade. Então, eu acho importante.
além do conhecimento, ver que hoje está tendo essa transformação. As pessoas estão aceitando diferentemente. Imagina naquela época, você ser um apóstolo, como era difícil. Difícil. Era condenado, né? É tão interessante, né? Que você vê que os apóstolos, eles eram pessoas comuns, que tinham cheios de dúvidas, passavam por momentos de vacilação, porque se a gente chegasse hoje e a gente não tivesse o exemplo de Pedro, o exemplo de Judas, a gente ia falar, foi fácil para Jesus, né? Encarnou com 11 santos, né? Encarnou com 11 santos, com 11 caras perfeitos. Não, ele mostra que mesmo para nós, com todas as nossas imperfeições, é possível. Essa é a ideia. Quando todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Jesus também foi criado simples e ignorante. E através das encarnações foi evoluindo. Da mesma forma, Eurípides Barçanufo. Ele também foi criado simples e ignorante, através das encarnações ele foi evoluindo. Então, cada um de nós também tem essa condição de ir gradativamente evoluindo, encarnação a encarnação, até a gente se transformar num espírito puro. Um pouco. Para que pressa? É muita evolução do ser humano do Eurípides, ele vem fazer a transmutação de um local para outro. Sim. Então O Bezerra de Menezes também fazia. Eles são quase contemporâneos, né? Que o Bezerra viveu muito mais anos do que o Eurípides, né? Então ele pega um final da vida do Bezerra, pega o começo da vida do Eurípides. Mas quando o Bezerra tem um contato com o Eurípides, já é Bezerra desencarnado. Isso aí, ele passou até um slide do Pinga Fogo. Quem procurar no YouTube tem um programa completo. Lá quem nunca teve a oportunidade de assistir, eu fui assistir bem depois, né? Não estava nem nesse plano ainda quando foi o programa ao ar. Quem assistiu ao vivo o Pinga Fogo? Minha sogra deve ter assistido. eu acho que meu pai assistiu. Vocês. Mas assim, até no mundo todo, né? Não escondido para não falar de mim. No dia a dia, nós temos um objetivo traçado em cima da nossa fé. E é verdade, quanto mais fé a gente tem naquele objetivo traçado, a gente é tentado, a gente é testado assim de uma forma tão. Hoje em particular foi muito comigo essa. Muito, muito. Então assim, gratidão e fé. Isso aí. Excelente. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Última chamada. Então tá bom, pessoal. Então, que ótimo que nós podemos debater aqui, expressar as ideias, expressar as nossas opiniões, vivências. Isso é muito importante, esse debate. É muito bom também, é saudável. Então, pessoal, já agradecendo a presença de todos, agradecendo também aos irmãos que nos assistem pela internet, que estão nos acompanhando. Nesse momento, nós vamos partindo para as vibrações da noite. Então, em tranquila serenidade, confiantes no nosso divino mestre amigo, abramos os nossos corações em vibrações de amor, paz e reconforto. Vibremos pela paz no mundo e no Brasil. Vibremos pelos irmãos encarnados com tarefas definidas e pelos irmãos desencarnados. Vibremos pelos irmãos que se encontram na crosta, no umbral, nas trevas e no vale dos suicidas. Vibremos pelos irmãos desesperados. Vibremos pelos órfãos, órfãos de pais vivos e de pais desencarnados. Vibremos pela velhice desamparada. Vibremos pelos irmãos que não possuem um teto. Vibremos
Vibremos pelos hospitais, por todos aqueles que se encontram em um leito de dor. Vibremos por todas as equipes médicas que estão à frente desta pandemia. Vibremos pela expansão do Evangelho. Vibremos pelos nossos amigos. Vibremos pelos nossos parentes. Vibremos por todos aqueles companheiros de trabalho. Vibremos pelos irmãos cujos nomes estão neste cesto na minha frente, que possam se recompor e se fortalecer, que possam ser amparados. Vibremos pelos nossos vizinhos. E neste momento vamos imaginando o Evangelho aberto ao centro de nossa sala. E nele vai espargindo luzes coloridas que vão envolvendo desde o teto até o chão. E vão envolvendo a todos que por lá residem. Também até os animaizinhos de estimação. E por fim, pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Então, envolvidos nesta luz e nesta paz, ainda permanecemos, vamos todos fazendo a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tenham dominado o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Que possamos retornar aos nossos lares, tranquilos e serenos, e que possamos levar todo esse conhecimento, todas essas energias positivas aos nossos lares e que nos acompanhem até o nosso próximo encontro. Graças a Deus.